Precisava de uma tradução mesmo. Eu sou a Rosa de Saron. Eu tenho que usar. Eu sou a Rosa de Saron. Então, a maioria das pessoas, por causa desse eu aí, aí na Bíblia, não está especificando o que é Jesus, né? Tem alguma outra tradução aí? Cantares 2:1. É isso mesmo? Vejam aí, Cantares. Por exemplo, para você achar fácil, a sua tá a mesma coisa? Eu sempre tenho explicado para vocês acharem fácil, vocês vão no sumário, e no sumário fica mais fácil, tá? Cantares. No caso aqui, na minha Bíblia, está na página, a abreviação de Cantares é o CIUT, e na minha Bíblia está na página 868. Depois... Sim. Sou apenas uma flor dos campos. Opa! Sou apenas uma flor de campos. Saron, uma tulipa dos vales. Olha essa tradução. Ei, olha aqui para mim. Leram? Sua tradução está assim? Sou. Nós temos que tomar muito cuidado. Isso eu ouvi. Eu tenho a maior simplicidade de dizer que eu preguei também. Eu ensinei assim também. Eu falei porque eu ouvia. E é muito complicado quando você ouve o louvor e o louvor vira uma pregação e ali vira uma verdade. É complicado quando você vê uma imagem da crucificação e você vê todas aquelas imagens de cinemas e aquilo se tornando, concatenando na sua memória e formando uma verdade. Eu ensinei muito errado sobre isso, porque eu ouvia em Cantares a maioria das pessoas dizendo que era Jesus. Mas aquela tradução de King James, ela está muito bem fiel ao original. Primeiro, ficaria legal Jesus dizendo assim, eu sou a rosa, e não somente a rosa, vê a sua tradução, por favor, meu irmão, a tulipa. Isso, ó. Sou apenas uma flor dos campos de Saron. Isso. Sou apenas uma flor dos campos de Saron. Saron, uma tulipa dos... Isso. Imagina Jesus dizendo assim, eu sou uma tulipa dos vales. Assim, não combina muito, né? Fora que o outro versículo já está falando, né? Exatamente. Não tem problema. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá bom? Agora, fala a sua. E essa tradução, ela é a Bíblia lá, né? Ótimo. Agora, olha só. Aí, eu preciso entender quem que falou isso. Quem que falou? A maioria das pessoas fazem a leitura e acha... Quem escreveu o livro? Leu errado, né? É o 2:1. Tudo deu 2:2. Isso. Eu sou a Rosa de Saron. Não. Agora, o que é que eu quero aqui aproveitar só para... Eu falo bastante para poder comentar um assunto. Porque aqui, primeiro, não foi Salomão que está falando. Não é Salomão que está falando. Quem está falando é a amada dele. Dizendo que... Tem uma versão. É Almeida Revista e Atualizada. Sim. Você vai falar assim, eu sou a Rosa de Saron e dos Vales, esposa. Olha aí. Qual lírio... Está entre aspas, né? Tal é minha querida entre as donzelas, esposa. Cada um falando da sua frase. Exatamente. Olha aí, você viu que interessante? Essa é de 93? 1993. Isso. Então, olha que interessante. Olha aí, ó. Ó, que legal. Você vê que não vai ser todas, mas aí não vai ser todas que vão estar com essa explicação. Mas isso é muito importante. Dentro de um assunto, eu posso criar uma heresia, até achar que é e não é. Achar que é Jesus e não é Jesus. Então, para concluir, quem falou essa expressão foi a esposa. Foi ela falando para ele. Então, não tem Jesus ali em hipótese alguma. Então, imagina, vocês estão aqui sentando e aprendendo. Imagina eu que sentei, aí eu vi a primeira vez um professor falando e eu lá já tinha falado para muitas pessoas errado, hein? Imagina a quantidade de informações que nós pregamos sem saber e as pessoas aprendem de uma forma errada. Na questão dos anjos, como eu mostrei para vocês que a Bíblia é um livro de anjos, de seres espirituais. Então, os anjos em si, quando eu falei que anjos não têm asas, é porque os anjos são seres espirituais. Nós vamos estudar uma disciplina específica de anjo
que vai trabalhar exatamente a angelologia, trabalhar especificamente isso. Mas a asa significa capacidade, destreza, percurso e dimensão da velocidade dos anjos. A única vez que encontramos anjos físicos foi na Arca da Aliança, e que o próprio Deus mandou fazer a Arca da Aliança. Por que é que os querubins fazem? Qual é a função específica deles? Dos querubins, dos serafins? Cada anjo tem uma missão específica. Então ali eles estavam para... Fica doido para falar. Os anjos estavam lá. Eles foram colocados como símbolo, aqui vamos supor que aqui era a arca, como símbolo de proteção do que estava dentro da arca. Mas a partir dali, não existe nenhum relato bíblico que existe nenhuma manifestação do anjo batendo as asas para alguma atuação. Quando eu li com vocês Gênesis, já li com vocês Gênesis 18, não li? Vocês viram que não tinha anjos ali. Lemos Gênesis na expulsão, que o anjo ali também não tinha asa. Os primeiros anjos e as primeiras manifestações, eles não tinham asa. Na cultura judaica, que é todo o Antigo Testamento, não existe asa. Essa cultura ela é implantada posteriormente. Porque as imagens que nós vemos quando olhamos em Isaías 6, ali ela é a visão, é uma revelação, é sempre uma revelação ou uma imagem de uma revelação, ou Deus está mostrando algo sobrenatural para que o homem, na perspectiva do observador, possa compreender aquela linguagem de Deus. Mas se um anjo aparecer para você aqui, que seja branco, preto, marrom, cinza, com asa ou sem asa, e for um mensageiro dentro da perspectiva de Deus, você vai entender. Agora, no nosso caso, dos brasileiros, nós que somos brasileiros, a nossa cultura é que o anjo tem uma auréola, as asas brancas, como pena, e uma roupa branca, que nós aprendemos isso desde da escola dominical até agora, que não dá para você conseguir desacreditar disso de uma hora para outra, porque dá um bumbo na sua mente, porque foi tudo mentira, não é verdadeiro aquilo que você aprendeu. Até mesmo nós, nas nossas histórias bíblicas, na hora de contar, fica mais bonitinho, até mais espiritual, quando nós colocamos a criancinha como anjo, ou enfim. E principalmente quando explodiu no Brasil a angeolatria, onde as pessoas adoravam mais a anjos do que ao próprio Deus e ao próprio Cristo. Então, anjos, asas, é uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. Por exemplo, quando lemos no livro do Apocalipse, por exemplo. Abra comigo. Apocalipse 19. Inclusive, nós vamos estudar a próxima disciplina, ela vai ser especializada só em tratar cada ponto desses, sabe? Assuntos como esse, a próxima disciplina. 19. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. 11. Tá bom? 19 e 11. Agora, antes de ler o texto, olha aqui para mim no meu óculos. Quando eu aprendi sobre anjos, nunca mais eu tive também sonhos com asas. Vocês acreditam? Como funciona a mente da gente? Eu tinha uma época na minha vida que eu acreditava que asas era isso. Depois que isso foi deletado da minha memória, toda vez que eu tenho uma imagem de um ser espiritual, ele não aparece como eu não acredito. No tempo da sua ignorância, Deus respeita. A partir de agora, não. Ignorância que eu falo, ignorância por falta de conhecimento, tá? Que isso é normal. A ignorância por não ter aquela informação, e Deus vai ser... Imagina, tudo aquilo que nós não sabíamos, Deus levar em consideração a nossa ignorância. Até mesmo se aparecer, eu digo, está repreendido. Já palavra é palavra. 11, eu vou ler na minha tradução, tá? A minha tradução é um pouquinho, mas tudo bem. Acompanhando de vocês aqui. 11, versículo 11. A epígrafe minha está Vitória de Cristo. Tem algum diferente?
Hã? É muita coisa. A minha também tá assim. É? Tanta coisa assim. Qual é a tua? Aplicação pessoal, CPAD. Boa. Boa. Boa até demais. Isso. Qual é o seu título? Tá vendo, pastora? Imagina, isso é só o título, não estamos nem nos vendo.